Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 1º de agosto de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos algumas operações aqui na faixa de Gaza, particularmente uma grande explosão aqui em Khan Yunis, numa base do Hamas por aqui, e também uma escola da UNRWA, que era uma base também do Hamas no norte aqui, em Sejaia, também foi atingida nas operações de hoje cedo, né? Continuam as operações todas aqui em Gaza, também algumas novidades aqui na Cisjordânia e no norte de Israel, mas a verdade é que o grande assunto continua sendo o grande número de terroristas destruídos no dia de ontem, né? A gente tem a confirmação agora de que lá na faixa de Gaza, alguns dias atrás, o Mohammed Deif foi morto. A gente já tinha confirmado isso aqui, tá? Mas só hoje saiu a confirmação oficial do governo israelense da morte do Mohammed Deif, né? Também o Hezbollah confirmou a morte do Fouad Shukri aqui em Beirute, então o número 2 do Hezbollah também está confirmada a morte dele. O que não foi confirmado é a morte do general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que teria sido morto ontem aqui em Damasco, mas a gente não teve essa confirmação ainda, tá? E, lógico, o caso do Ismail Haniyeh, lá em Teherã, que foi morto também, começam a surgir algumas especulações, né? Porque vocês sabem, embora ele fosse aliado do Irã, ele é sunita e o Irã é xiita. Então estão havendo acusações no mundo muçulmano de que o Irã teria facilitado a morte dele lá justamente para eliminar um sunita e coisa e tal. Eu não sei até onde isso daí é paranoia, pode ser o pessoal inventando coisas malucas, mas o fato é que há desconfiança. Inclusive, outras pessoas estão culpando o novo presidente do Irã. Lembra, o novo presidente do Irã, ele é, para os padrões do Irã, um moderado, né? Então, ele quer, por exemplo, acabar com a polícia de costumes do Irã. Aquele negócio de bater em mulher na rua porque ela não está usando o véu direito, né? Ele quer acabar com isso, né? Não é que ele seja muito liberal, não é que ele queira mudar um monte de coisa, ele continua achando que morte a Israel, morte aos Estados Unidos, aquela coisa toda, mas ele tem alguma agenda mais liberal lá no Irã. E estão dizendo que ele teria sido responsável pela morte do Haniyeh. Enfim, então está havendo muitas especulações nisso daí, e ao mesmo tempo a gente tem as especulações sobre como vai ser o ataque do Irã contra Israel. Certamente vai haver um revide disso daí, como que isso vai ser, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 51 Tons de Mentira Social Fascista, Maduro, ministro do presidente Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E sim, já consertou o site, tá? Os 2 primeiros vídeos do dia eu não consegui falar quem sugeriu por conta de problemas no site, mas já é uma solução temporária, depois vai resolver tudo certinho. O site novo nosso está muito bacana, depois conhece lá, wrevolving.com. Então, obrigado a todo mundo que sugeriu notícias por lá e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Sim, e um obrigado também ao Coreia com K, que é o que está organizando o nosso site. Lá está ficando muito bacana, realmente, uma repaginada muito legal no site, né? Bom, vamos falar então aqui sobre a faixa de Gaza. Um lançador de foguetes na parte sul de Gaza, ali em Khan Yunis, que foi usado para atacar Israel, foi atingido nessa região. Foi um trabalho aqui do pessoal da 162ª Divisão, fazendo operações ali em Khan Yunis, eliminando esse lançador. E a gente teve a informação também de um grupo de terroristas do Hamas que estava dentro de uma escola na região de Shejaia, ali na cidade de Gaza, e foi atingido por um caça israelense algum tempo atrás. Segundo o exército israelense, o Hamas estava usando essa escola da Lal School como um esconderijo para terroristas e comandantes, né, e que estavam planejando fazer ataques em Israel a partir dali. Enfim, Israel disse também que tomou vários cuidados para evitar o dano para civis, inclusive usando vigilância aérea e precisão e munições de precisão, né? As autoridades do Hamas reportam que pelo menos 12 foram mortos nesse ataque nessa escola. Vai ter a choradeira normal, vocês sabem, o pessoal falando, Israel atacou a escola e coisa e tal. Era uma escola usada por terroristas do Hezbollah, do Hamas no caso, né? Bom, e por falar em terroristas do Hamas morto, a gente tem a confirmação oficial aqui do governo israelense da morte do Mohammed Deif,
que era o líder, o número 2 do Hamas lá em Gaza, né? Lembra? O número 1 do Hamas fora de Gaza, que era o Ismail Haniyeh, foi morto lá no Irã. Esse cara, dentro de Gaza, o número 1 era o Yahya, né? O Haniyeh Yahya, e o número 2 era esse cara que era o Mohamed Deif. E ele foi eliminado no dia 13 de julho. A gente chegou a falar sobre isso na época, que havia suspeita que ele tinha sido morto, mas não tínhamos a certeza ainda. A coisa de 4 dias, 5 dias atrás, eu falei aqui que havia confirmação que ele havia sido morto, já estava certo que ele morreu, e hoje foi a confirmação oficial de que ele morreu realmente. Então saiu aqui o IDF, né, as Forças Armadas de Israel aqui, o representante está aqui marcando a morte dele aqui no quadro. Realmente uma conquista muito bacana, aí, várias notícias boas que a gente tem recebido esses dias aqui, né? Esse aqui foi o ataque que vitimou esse líder do Hamas lá na faixa de Gaza. Foi essa área aqui, é da área humanitária, mas como a gente explicou, né, o cara estava ali, não tem como evitar isso daí, atingiram com uma bomba de precisão e o cara foi lá prestar conta. Realmente excelente notícia, essa guerra vai acabar daqui a pouco porque não vai sobrar ninguém do Hamas para comandar aquilo ali, né? E além disso, a gente teve a confirmação pelo Hezbollah da morte do Fouad Shukr. A gente falou já sobre essa morte ontem, ele estava em Beirute, né? E foi atingido ali a fortaleza em que ele estava ali, o esconderijo em que ele estava foi atingido no sul de Beirute, né? Então já temos essa confirmação aqui. Como eu expliquei para vocês, ontem havia também a notícia de que um general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã teria sido morto aqui em Damasco, mas essa não se confirmou, pelo menos até agora. Pode ser que essa confirmação venha mais adiante. Por enquanto, a gente tem que tomar isso aí como né, possibilidade, não certeza, né? Bom, por falar no Líbano, também no sul do Líbano, Israel fez mais um ataque ali que matou e feriu 10 terroristas, entre 5 e 10 terroristas, 5 mortos e 10 feridos, num quartel-general do Hezbollah ali no sul do Líbano. Isso foi ataque que foi feito hoje. A gente não sabe ainda quem foram os mortos aqui, se teve alguém relevante ou não, né? Mas é lógico, a principal figura que todo mundo está falando é o Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, né, que foi morto lá em Teherã, e isso gerou uma série de coisas, né? Primeiro, está havendo hoje o enterro deles, né? Como a gente imaginava, não haveria nenhuma retaliação antes do enterro do Haniyeh. Isso está acontecendo hoje, todo o processo lá em Teherã. Um monte de líderes revolucionários está lá em Teherã, e muita gente até falando assim, poxa, Israel podia fazer uma duplicata agora, né? Podia ir lá e fazer um double tap, como eles chamam, né? Depois de você fazer um ataque com sucesso, quando está todo mundo ali em volta, você vai lá e faz outro ataque para resolver o problema, né? Realmente ia pegar um monte de gente no mesmo lugar, mas eu imagino que isso é uma coisa difícil de fazer. Estão fazendo o enterro do cara aqui. Agora, curiosamente, parece que estão fazendo o velório em Teherã, mas o corpo dele será transladado para o Catar para ser enterrado no Catar. E o motivo disso é a divisão entre xiitas e sunitas nos muçulmanos, né? Vocês sabem, essa divisão é uma divisão antiga, vem lá dos primórdios da religião muçulmana, quando houve uma crise de sucessão de quem seria o próximo profeta lá depois. O Muhammad ele morreu, né, assumiu alguém da família dele, mas em determinado momento não tinha sucessor, e aí como escolheu o sucessor, acabaram se dividindo entre xiitas e sunitas, e até hoje tem alguma briga nessa área, e o Irã é xiita e o Haniyeh é sunita, né, o grupo Hamas é sunita. Então, embora seja muito ligado ao Irã, é um grupo sunita, né? Então parece que não vai ser enterrado no Irã, ele vai ser enterrado no Catar, aqui. Aí tem várias procissões aqui com o corpo dele, coisa e tal. Eles fazem tipo um trio elétrico aqui, né? Um carro de som com o corpo do cara e coisa e tal. Parece um carnavalzinho mesmo. Esse pessoal cultua a morte mesmo. Impressionante, né? A gente teve a informação de que foi esse daqui o local em que ele foi atingido, tá? Isso daqui é dentro de uma base da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Então, é dentro de um quartel isso daqui, não é um hotel no meio da cidade. É lógico, eles não iam colocar um cara importante num hotel no meio da cidade, seria muito arriscado. Isso daqui é dentro de uma base militar da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E justamente ele foi atingido nessa região aqui, onde ele estava, né? Tem aqui a geolocalização
de onde é que é. A região é totalmente isolada, não tem nada perto, não é uma coisa tipo assim que o pessoal pode ir lá andando e coisa e tal. Isso torna a questão sobre como que Israel fez esse ataque ainda mais questionável, né? Ou seja, como que foi? Porque se fosse num hotel no centro da cidade, abriam-se várias possibilidades, né? Alguém pode ter infiltrado o hotel, de um prédio próximo do hotel, alguém lançou um foguete em direção ao quarto onde estava o Ismail, mas você pode ver aqui, ó, o prédio ele é totalmente isolado, não tem nada perto. É no meio de uma base militar, não é um lugar que qualquer um chega lá, entra e faz aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ou foi um ataque aéreo, tipo um avião israelense entrou em Teherã e fez esse lançamento, um míssil de precisão, porque acertou exatamente a janela onde o cara estava, tá? Essa área aqui que está com essa coisa, parece destruída aqui, é justamente o quarto dele que foi atingido. Você vê que outros quartos aqui não foram atingidos, outras pessoas não foram atingidas, foi só o quarto dele que foi destruído, né? Então, ou seja, um míssil com muita precisão pode ter sido isso, pode ter sido uma bomba plantada lá, ou então algo lançado ali de perto, mas nesses dois casos, nesses dois últimos casos, isso implica em traição. Alguém da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ajudou Israel, porque não tem como, né, Israel chegar ali, não tem como o Mossad chegar ali. Realmente impressionante o que aconteceu aqui, né? Existem essas três versões sobre o que poderia ter acontecido de fato. Uma versão é: Israel plantou uma bomba dentro do quarto desse hotel aí, e quando soube que o Ismail estava nesse quarto, disparou a bomba e explodiu o cara. Uma possibilidade, né? Repara que não é uma coisa fácil. Como que eles botaram uma bomba dentro de um quarto, dentro de um quartel da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Lembra, o Irã ele tem duas forças armadas, né? O Irã, quando houve o golpe lá contra o Shah Reza Pahlavi, lá em 1979, os ayatolás que tomaram conta do Irã não acreditavam muito no exército oficial do Irã. Mas eles não acabaram com o exército oficial do Irã, continuou as forças armadas do Irã, só que eles criaram toda uma outra força armada que é a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que hoje em dia é maior do que o próprio exército do Irã, né, do que as forças armadas iranianas, tem tudo duplicado, tem a marinha, exército, aeronáutica, tem os grupos terroristas, enfim, é muito maior a Guarda Revolucionária. Então isso aqui é praticamente um quartel onde ele foi atingido ali, né? Então uma possibilidade é a bomba, a outra possibilidade é que de algum prédio próximo, de alguma região próxima, alguém lançou um foguete de precisão que atingiu esse quarto dele, mas como eu falei, é difícil também, porque aparentemente isso fica numa área totalmente deserta, não tem nenhum prédio próximo, não tem nada que pudesse ser feito próximo, né? E uma terceira seria justamente um caça israelense que voou até ali perto e lançou um míssil de precisão e atingiu esse quarto. Qual das três que foi, Israel não faz questão de esclarecer e a gente não sabe realmente, né? Segundo o Irã, foi a bomba, mas a gente não sabe. Uma observação importante, isso daqui, ó, eles estão falando que essa foto aqui seria desse lugar aqui, mas não, tá? Isso aqui é um erro. Essa foto aqui é de outro lugar, de outro ataque que foi feito já no passado, então não é a mesma coisa, só essa foto de cima que é a do Ranier. Aqui tem um outro carro de som aqui, um outro trio elétrico aqui, justamente lá em Teherã, mostrando, né, o enterro do cara e coisa e tal, o pessoal comemorando, né? Aqui é um monte de gente aqui em Teherã fazendo a procissão do... Eu falei comemorando, tentando ser irônico, não, eles estão aqui, estão fazendo o velório do cara lá em Teherã, né? E a Newberg ressalta aqui que a maior parte desse pessoal que vai nesse tipo de coisa é justamente afegãos e libaneses, xias libaneses, né? Os iranianos de verdade não gostam desse pessoal, não vão para não entram nesse fanatismo religioso, né? Enfim, mas estão fazendo ali a procissão lá para o enterro do Ranier, né? E aí que eu falo para vocês, começaram a surgir uma série de rumores ali da briga entre isso aí, porque realmente é uma coisa que chama atenção, né? O Ismail, ele morava no Catar, mas já viajou para o Egito, já viajou para a Turquia, já viajou para vários lugares. No entanto, quando ele viajou para o Irã, que seria, né, o principal proteção, ali ele foi atingido, ali ele morreu, né? E o pessoal está se perguntando como é que pode isso, né? Bom, na verdade tem uma explicação muito mais óbvia essa, né? Israel não queria atingir o Catar porque não queria brigar com o Catar. Da mesma forma, Israel não queria atingir ele no Egito porque não quer brigar com o Egito. Não queria atingir a Turquia porque não queria brigar com a Turquia.
O Irã, meu amigo, já está brigado. Então o Irã e Israel não tem problema nenhum de matar o cara no Irã. Na verdade, eu acho que a lógica é mais por isso, né? Mas aí muitas pessoas no meio muçulmano estão questionando. E uma dos rumores é que o Massoud Pezeshkian, que é justamente o novo presidente do Irã, que assumiu alguns dias atrás, teria um papel na eliminação do Haniyeh. Dizem que ele informou onde ele estaria, né, qual era a posição dele, e quando um jornalista iraniano perguntou a ele sobre os sentimentos, ele não quis falar nada, né? Então, por que está acontecendo isso, né? Você pode entender que, bom, pode ser que tenha um fundo de verdade isso daí, eu não sei, não estou descartando isso, mas o cara lá também é visto como um moderado, né? Então muita gente não gosta dele, acha que moderado pode ter entregado o cara para Israel. Vamos ver que confusão que vai gerar isso daí, né? E por outro lado, os talibãs lá do Afeganistão estão acusando o Khamenei, o Ayatollah Khamenei, de estar por trás do assassinato do Ismail Haniyeh, né? Eles estão dizendo que, no final das contas, embora o Ismail fosse patrocinado pelo Irã, o Khamenei não gostava, porque o Khamenei é xiita e o Ismail é sunita, e que ele teria armado uma armadilha para ele, matado ele, porque Israel não conseguiria matar ele se não tivesse a ajuda do governo do Irã e coisa e tal. E realmente foi um feito que Israel fez, né? Que teve ajuda de alguém lá dentro, teve. Não sei se foi do presidente, do Ayatollah e coisa e tal. Alguém lá traiu certamente para ajudar Israel nisso daí. E aí, no final das contas, né, que briguem entre eles lá, né, que os sunitas e os xiitas cheguem a uma conclusão lá sobre o que foi. Eu acho mais provável ter sido uma técnica de infiltração simples. Não foi o presidente e o Ayatollah, mas alguém no meio do governo iraniano certamente foi cooptado pelo Mossad e entregou isso daí, né? E não é nem tão difícil imaginar isso, porque muita gente no Irã está comemorando isso, né? Então aqui, ó, é um costume que eles fazem lá de dar doces, né? Botar doces ali para quem quiser comemorar a morte do cara e coisa e tal. É um costume deles lá. Tem gente no Irã comemorando a morte do sujeito, né? É lógico, as ameaças de retaliação já começaram, são muito grandes bom, provavelmente vai haver alguma retaliação. O pessoal brasileiro que estiver aí em Israel, tome cuidado, levem a sério os avisos de ataque aéreo e coisa e tal, porque que vai haver alguma coisa, vai. Se vai ter sucesso ou não, a gente vai descobrir, né? O comandante da Guarda Revolucionária lá do Irã, o Muhammad Bagri, falou que a nossa reação é inevitável e que os judeus vão se arrepender do que eles fizeram. O Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, também está todo chateado, chorou muito, diz ele que a batalha com Israel agora entrou numa nova fase. Eu tenho certeza que sim, né? Ele está falando aqui do Fawd Shukri, né, que foi o outro cara do Hezbollah que foi morto também, né? Mas é lógico, estão todos eles muito chateados com a coisa toda e que a batalha entrou numa nova fase, todo mundo já está ligado nisso, né? Não é à toa que não tem mais voos para Beirute. Bom, e o líder do Irã, ele estava falando lá no enterro, na procissão do Ismail Haniyeh, né? E uma coisa que o pessoal reparou é como é que ele o tempo todo olhava para o alto e coisa e tal, parece que estava desconfiada, né? Vendo, será que tem um drone, alguma coisa assim? Será que está vindo aqui, né? O pessoal tem que ficar com o pé atrás mesmo, tem que ficar preocupado mesmo. Os oficiais do Pentágono estão dizendo que nas próximas 72 horas o Irã e seus aliados vão lançar um ataque de grande escala contra Israel. Então, repito mais uma vez aqui a advertência ao pessoal brasileiro que estiver em Israel, tomem cuidado, levem a sério alarmes de defesa antiaéreo, que vai ter um grande ataque, a gente sabe que vai ter, né? Mas a questão da última vez teve um grande ataque e não teve praticamente nenhum efeito. Infelizmente teve uma garota que foi ferida, mas fora isso não teve nada muito significativo. Inclusive, segundo o Dr. Eli Davi, Israel está esperando essa retaliação do Irã para ter uma desculpa para atingir as instalações nucleares do Irã em resposta, né? Israel tem capacidade de fazer isso, então é bastante provável que faça a retaliação da retaliação. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? E, bom, várias aeronaves, a gente sabe que lá em Beirute não tem mais voo para lugar nenhum, mas também agora em Israel, em Tel Aviv, várias companhias aéreas cancelaram voos pelos próximos dias, porque entendem que vai haver alguma retaliação do Irã aí, vai haver um risco grande aí nos próximos dias ali em Israel, né? Vamos aguardar para ver isso daí.
Esse aviso aqui de não viajar é para o Líbano, né? Então o monte está avisando não vá para o Líbano de jeito nenhum, para Beirute, mas também algumas companhias aéreas cancelaram voos para Israel por conta dessa situação, né? E o senador Lindsey Graham colocou uma lei, um projeto de lei, para autorizar o uso das Forças Armadas Americanas contra o Irã. Eu espero que não aconteça, tá? Mas é lógico que vai haver a retaliação do Irã contra Israel. E depois a retaliação de Israel contra o Irã. Isso vai descambar numa guerra regional? Isso vai descambar na Terceira Guerra Mundial? A possibilidade existe, tá? Eu espero que não, eu acho que não, mas a possibilidade existe, né? E o meu grande temor é esse. Porque você sabe que aqui no Brasil, né, se tiver a Terceira Guerra Mundial, o Lula vai botar a gente sentadinho no colo do Putin, do Ayatollah Khamenei, do pessoal do eixo do mal, dessa história toda aí. Infelizmente, essa é a realidade. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre justamente o assassinato do Ismail Haniyeh e a retaliação inevitável do Irã, e está dizendo aqui que o mais provável é que o Irã faça um grande ataque, um ataque de larga escala, combinando drones e ataques de mísseis. E será que vai ser da outra vez que nada chegou a Israel, ou como é que vai ser a situação, né? Vamos aguardar para ver como é que vai acontecer isso daí, né? Lembrando que Israel focou exatamente nos terroristas, destruiu os terroristas. Se atingiu o Ismail dentro do Irã, poderia ter atingido o Khamenei, poderia ter atingido o presidente do Irã, mas não, Israel atingiu o terrorista do Hamas que estava lá, né? Então isso é um ponto importante de notar que Israel não quer escalada do conflito. Mas o Irã, dependendo de como for a coisa, vai provocar isso daí, né? Bom, ontem eu falei para vocês que o Dr. Eli Davi falou sobre o nome do assassino era Amit Nakesh, e eu falei para você, isso está com pinta de ser brincadeira dele, né? E certamente era brincadeira dele. Segundo ele está dizendo aqui, isso significa em hebreu assassino. E só que é lógico, o pessoal, muita gente caiu nessa história, então tem vários jornais aqui do mundo dizendo que o nome da pessoa que matou o Ismail é Amit Nakesh, coisa e tal. Enfim, né, a brincadeira. Pelo menos eu identifiquei que era uma brincadeira, né? Mas é isso daí. Não, é lógico, Israel não ia falar o nome do agente que fez a coisa, evidentemente, né? Mesmo que a gente tivesse essa informação, não iria sair desse jeito, né? Bom, teve também uma tentativa de queimar a embaixada de Israel em Amman, ali na Jordânia. Felizmente não chegou a concluir, mas teve a tentativa também. A situação evidentemente é crítica ali também. E adivinha, o governo Lula condenou o ataque de Israel, né, o assassinato do chefe do Hamas no Irã. Fez uma carta condenando veementemente, uma carta que não chegou nesse nível quando foi o brasileiro morto no 7 de outubro, não condenou desse jeito. Falou só que condenava a morte do brasileiro e coisa e tal, mas não, Israel não condena veementemente, não sei o que lá, e elogiou o Ismail Haniyeh e não sei o que lá. Eu vou te falar um negócio. A gente está perdido, meu amigo. O pessoal da Cartinha da Democracia botou um ditador sentado, um pinguço corrupto da extrema esquerda sentado na presidência do Brasil, e agora vamos todos aqui ter que defender o Irã numa terceira guerra mundial. Já parou para pensar nisso? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.